Bom, pessoal, para que uma lei possa ser criada, ela precisa passar por um processo, chamamos aqui de um processo legislativo. Para entender esse processo legislativo, a gente precisa ler o artigo 61 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a quem? Primeiro, a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Também ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, tá certo? Então aqui, ó, você vai olhar aqui no quadrinho ao lado, tá? Nós temos então quem pode dar início a um projeto de lei: membro ou comissão da Câmara, Senado Federal ou do Congresso Nacional, juntando as duas casas, presidente da República, STF, Tribunais Superiores, PGR, Procurador-Geral da República, e o cidadão, um projeto de lei de iniciativa popular que obedece os critérios ali de pelo menos tem que ter no mínimo 1% eleitorado nacional e também 3/10% dos eleitores de cada um de 5 estados. Né? Então tem que ser 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, e também que não seja menos que 3/10 dos eleitores de cada um desses estados. Então aqui nós temos, o primeiro passo seria o que? A iniciativa da lei, a apresentação do projeto de lei. Vamos para os passos seguintes. O passo seguinte seria o exame. Então tem um projeto de lei, ele vai começar a tramitar, ele vai passar pelas comissões que vão analisar a viabilidade desse projeto, que vai analisar as questões técnicas e as questões também constitucionais. E aí vai para o plenário para ser discutido e passar pela sua aprovação. Sendo aprovado, aí nós temos uma outra etapa que seria a revisão. É aprovado numa casa e aí vai para outra casa, ou seja, aprovado na Câmara dos Deputados e segue para o Senado. Se o Senado não revisar, segue para o chefe do Poder Executivo. Se o Senado revisa, volta para a Câmara dos Deputados. E aí, então, passando por esse processo de revisão, segue para o presidente da República, que ele tem duas opções. Ele pode sancionar, ou seja, ele concorda com a lei, ou ele pode vetar. Ele tem o poder do veto. Vetar significa que ele não concorda ou com a lei ou com uma parte da lei. Então, o veto pode ser total ou parcial. Havendo veto, volta para o Congresso Nacional, que pode derrubar esse veto do presidente. Para derrubar é necessário a maioria absoluta do Congresso Nacional. Se for derrubado um veto do presidente, ele tem 48 horas para sancionar. Se ele não fizer isso, quem vai sancionar essa lei vai ser o presidente do Senado. Sanção, promulgação e publicação, tá certo? Sancionar é concordar, né? Então o presidente ele concorda, o chefe do executivo concorda com aquela lei, ele aprova aquela lei. E o ato de promulgação é o ato democrático, dizer que essa lei ela foi elaborada de maneira democrática e ela tem a concordância dos dois poderes, tá certo? Do legislativo, do executivo. E aí, uma vez promulgada, declarada que essa lei ela foi criada de forma democrática, ou seja, obedecendo todo o processo legislativo, ela será publicada, ou seja, ela vai para o Diário Oficial da União e a partir dali ela se torna conhecida e aí ela vai ter a sua eficácia plena, tá certo? Porque ela vai poder realmente regular as relações da sociedade. Então, pessoal, esse é o processo. Nossa aula de hoje falamos sobre o ordenamento jurídico e toda a sua complexidade e compreendemos aí como que funciona, ou seja, entendendo que o direito não se resume a uma lei apenas, mas a um todo sistêmico que é o sistema jurídico ou ordenamento jurídico, tá certo? Pessoal, nossa próxima aula nós vamos falar sobre as noções gerais de direito constitucional,
Você vai receber o material, vai estudar esse material e depois nós vamos discutir esse assunto que é muito importante para a nossa disciplina. Então, um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula.